Shalom, queridos jovens. Shalom. Sou eu aqui novamente. Todo mundo sabe que eu sou olho de fogo, sou mesmo, para a glória do Senhor. Sejam bem-vindos, todos vocês que estão aqui, queridos, e todos que estão assistindo pelo YouTube. Na verdade, eu não convido, eu convoco vocês para estarem aqui conosco, para fazer parte desse ministério. Meus irmãos, queridos jovens, é costume eu fazer perguntas. Quem sabe, quem me conhece sabe que eu faço perguntas. E na sala dos jovens não seria diferente. Eu vou fazer perguntas. E por que eu faço perguntas, queridos? Por quê? Para que nós prestarmos atenção nas nossas respostas. Por quê, Fabiana? Para poder mudar a nossa rota. Amém? Como é que nós mudamos a nossa rota, Fabiana? Pedindo perdão para o Senhor. Queridos, antes, isso aqui é um parênteses, né? O Evangelho fala sobre arrependimento. Então, as Escrituras nos colocam no lugar de arrependimento. Ah, mas eu estou toda certinho já, não preciso mais. Precisa sim. Está escrito que aquele diz que não peca é mentiroso. E nós não somos mentirosos, amém? Glória a Deus. Então, todo dia nós temos que nos arrepender, sim. Então, meu nome é Fabiana Padilha. Eu sou filha de um pai todo-poderoso. Eu sou casada com Rony Padilha. Nós temos 5 filhos e nós fazemos parte do Tropa de Elite de Jesus. Amém? A primeira pergunta é: tarararam, como vocês definem o que é o amor? O que é o amor para vocês? O que é o amor? Segunda perguntinha. Qual é o tipo de amor que a Bíblia fala? Qual é o tipo de amor que Deus tem por nós? Qual é o tipo de amor que Jesus Cristo tem por nós? Qual é o tipo de amor que nós temos que ter em relação aos nossos irmãos? Eu falo irmãos em Cristo, não a Luísa, o Cauã, não o Pietro, não a Luana, não a Viviane, irmãos em Cristo. Amém? Qual o tipo de amor que nós temos que ter por eles? Outra pergunta, e muito importante. Vocês acham, olha, presta atenção que essa pergunta é bem difícil. Vocês acham que amam segundo o mandamento de Jesus, que foi para amar o próximo como ele amou? Vocês acham? A pergunta finaleira, não menos importante, é: você ama Jesus? Essa pergunta eu fiz para o Iago, que ele lançou uma pergunta no stories dele. Eu perguntei se ela amava Jesus. Fiquei feliz que ele disse que sim. Glória a Deus. Então, queridos, abram as escrituras comigo, porque eu sou dessas mesmo que manda abrir a Bíblia. Abram a Bíblia comigo no livro 2 João. 2 João. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou pedir para o Iago ler para mim o versículo 6. 2 João, versículo 6. Amém, Iago? Pronto. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Amém. Obrigada. Esse texto, gente, é muito importante. Eu sugiro que vocês meditem neste texto aqui, não só na hora da reunião, mas meditem neste texto. Então, queridos, João, quem escreveu a carta? João. João escreveu uma carta quando ele já era idoso. Ele tinha mais ou menos 80 anos. E quando ele escreveu essa carta, quando ele realizava o seu ministério de supervisão de igrejas. Ele supervisionava igrejas
na sua região. E ele pastoreava a igreja de Éfeso. Qual era a igreja que ele pastoreava? Éfeso. Éfeso. Amém? João, ele se apresenta como presbítero, um título equivalente a pastor, para a provável proteção de sua correspondência, em razão da perseguição que havia contra os cristãos. Ele fala que a carta era para a senhora. Ele endereça essa carta para a senhora. Uma maneira figurada, que era o quê? O que é figurada? É uma sombra, uma tipologia para alguma coisa que é real. Então, é uma maneira figurada para ele se referir às igrejas daquela região. E os filhos que ele fala nessa carta, gente, são os irmãos em Cristo. Os irmãos em Cristo daquela região. E quando ele fala assim, andar em verdade é andar em Cristo e conforme os ensinos de Cristo. Amém? Então, no princípio da era cristã, queridos, o evangelho era levado de um lugar para o outro de uma forma muito dinâmica. Através de quê? Evangelistas e mestres. Ou seja, eles evangelizavam, os missionários iam para um lugar e para outro, ensinar. Era costume entre os cristãos acolher em suas casas esses missionários. Era oferecido para esses cristãos missionários a própria casa para eles dormirem, alimento e suprimento para o que era necessário para suas viagens depois de onde eles estavam. E, queridos, isso é muito relevante, muito importante que a gente preste atenção, porque era uma época que de perseguição já. Ali tinha perseguição. Então, queridos, era era muito importante que eles tivessem esses lugares para ficar. Era bastante importante. E eles eram acolhidos na casa das pessoas. Por exemplo, a casa do Iago recebeu um atleta um tempo atrás aí, argentino. Ele recebeu esse argentino para que ele fizesse esportes ali naquela determinada temporada. Só que o Iago poderia também receber um missionário. E aí o que acontece? Ele dava a comida e dava suprimentos para esse missionário. Aí ele ficava um tempo na casa do Iago e ia para a casa de outra pessoa. E assim era feito naquela ocasião. Amém? Só que, gente, olha que interessante, eu presto atenção, eu peço que vocês prestem atenção nisso, muito atenção nisso, ok? Naquela ocasião ali, havia uma disseminação de uma doutrina chamada gnose. Gnose, gnose. Gente, até hoje existe essa doutrina, essa seita, essa coisa do inferno. E naquele tempo aconteceu que essa disseminação desta doutrina. Claro, gente, havia outras doutrinas, ok? Havia outras coisas que estavam tentando disseminar naquele tempo, doutrinas erradas. Por isso a importância de vocês o quê? Lerem as escrituras. Por isso a importância de vocês serem igual aos bereanos. Lembre que eu pedi para vocês ler sobre aquele texto da Bereia por causa disso, para que vocês, quando escutarem alguma coisa errada, vocês saibam distinguir que aquilo é errado, que aquilo não é certo, não é da vontade de Deus. Ok? Nós vamos falar brevemente sobre o gnose. Brevemente, porque existem muitas pessoas hoje em dia que se denominam de gnósticas, que se denominam em essa cultura errada, que crê em Cristo, que crê em Deus, mas de uma forma totalmente errada. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu sou dessas que abrem parênteses, tá? Os gnósticos representavam, queridos, um segmento do cristianismo primitivo, firmado numa visão mais esotérica, olha só, esotérica, de uma forma mística,
uma espécie de seita muito antiga. O gnose significa um estado de autoconsciência da divindade que afirma que Jesus foi uma encarnação do Ser Supremo para trazer entendimento, para trazer clareza para a Terra. E eu fecho meu parênteses aqui. Isso é mentira. Amém? Isso é uma mentira. Por mais bonito que seja, por mais sei lá o que seja, isso é mentira. Amém, queridos? Isso vem de doutrinadores hereges. O que é heresia, gente? É aquilo que é contrário às Escrituras. Por isso é importante ler as Escrituras. Se vocês não estão lendo as Escrituras, vocês precisam ler todos os dias as Escrituras, para que vocês não sejam enganados. Doutrinadores hereges, naquela ocasião, estavam usando a hospitalidade dos cristãos. Para quê? Para desviá-los da sã doutrina. Era isso que eles estavam fazendo. A mesma forma que eles faziam com os cristãos, com os mestres e evangelistas, eles estavam se infiltrando dessa forma para desviá-los. Olha que forte isso. Que forte. Imagina só, eu dei o exemplo do Iago, que recebeu um argentino na casa dele, que é um atleta, era cristão. Mas veja, se porventura o Iago abre a casa dele para receber um missionário, e esse missionário ensina falsa doutrina. Olha, isso é muito forte, né? Então, isso estava acontecendo naquela ocasião dessa carta, certo? E João, ele previne os cristãos para não os receberem em suas coinonias. Anotem isso, porque isso é importante. Com letra K no início. Coinonias. Coinonias. Coinonia significa reuniões da igreja nas casas, as células, projetos atos. É isso que isso significa. A igreja de Éfeso, queridos, já estava dividida entre os fiéis e aqueles que haviam sido arrastados para essas heresias gnósticas. Ou seja, Éfeso, quando vocês lerem a carta aos Efésios, vocês verão que Paulo está ensinando uma doutrina muito fortalecida, inclusive ele ensina sobre questões muito específicas acerca do comportamento do cristão, como ele tem que se comportar. E ele também ensina sobre a armadura de Deus. No dia mal, revistam-se de toda a armadura. E depois que fizerem tudo que tem que fazer, vocês terão a vitória. Queridos, sabe por que Paulo ensinou isso? Porque estavam divididos, estavam crendo em heresias, estavam tendo um comportamento totalmente equivocado. Porque se Paulo estava ensinando sobre o comportamento, é muito provável que eles estavam fazendo tudo ao contrário. Amém? E olha aqui essa carta de João. Então, naquele tempo estava acontecendo essa situação. Então, queridos jovens, João, o discípulo que disse que ele era muito amado, enfatiza que eles deveriam estar atentos aos hereges, especialmente a esses gnósticos, porque é revestido de uma beleza, sabe? Porque fala de Jesus. Ah, tudo bem, vem do jeito que você vier, Jesus te ama. Já ouviram isso, né? Jesus ama, mas ele quer que nós sejamos transformados. Ele não quer um caráter quebrado, um caráter ruim. Amém, queridos? Então, ele enfatiza que eles deveriam ficar atentos porque eles se infiltravam no meio dos mestres e dos evangelistas. E eles criam, esses gnósticos, eles tinham na mentalidade deles que eles eram muito superiores, eles eram mais inteligentes que os próprios apóstolos, que o ensino dos apóstolos estava ultrapassado. E eles usavam dessa hospitalidade para corromper a fé
e a sã doutrina. Queridos, o texto que eu pedi para o Iago ler no início da ministração, no meu entendimento, queridos, é o texto-chave deste livro. É o texto principal deste livro. É a parte mais, é o ponto alto, é o ápice da carta de João. 2 João, versículo 6. E eu vou pedir para o Gabriel ler novamente esse texto. 2 João, versículo 6. Por favor, Gabriel. 2 João, versículo 6. Isso. Este é o amor, que, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Amém. Muito obrigada, Gabriel. Então, queridos, o Filho de Deus, ele deve amar o Senhor. Eu vou repetir. O Filho de Deus, ele deve amar o Senhor. E isso não quer dizer apenas sentir o amor, ou declarar apenas que ama o Senhor, ou apenas dizer, eu sou cristão. Amar o Senhor, de verdade, é obedecer os seus mandamentos. É obediência. É isso que significa amar o Senhor. Eu vou pedir para a Sofia, por favor, ler João. É o João agora Evangelho, tá? Capítulo 14. E o versículo é o 15. Evangelho de João, capítulo 14. E o versículo é o 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Amém. Obrigada, Sofia. Agora eu vou pedir para Lara. Lara, tá podendo ler agora? Tô. 1 João, capítulo 2, e o versículo é o 5. Obrigada pelas escrituras, Senhor, que nos ajudam, que nos guiam. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Amém. Obrigada, querida. Muito obrigada. Então, queridos, essa carta é uma preocupação com a relação da verdade cristã, que de fato sabemos que haverão contradições doutrinárias, queridos. Veja só, a igreja é um organismo, não é assim a igreja assembleia, a igreja da paz, a igreja do não sei o quê. A igreja é um organismo. Os templos são denominações. Jesus não vai buscar uma igreja só, ele vai buscar todos aqueles que confessam que ele é o Senhor. E se vocês analisarem, há muitas coisas diferentes em todas essas denominações. Entendem? Uma denominação pode isso, a outra não pode aquilo, não sei o que, não sei o que, tá uma misturança toda. E sabe por quê? Porque as doutrinas erradas não foram repudiadas. É isso que aconteceu. E aconteceu o quê? Entrou a religiosidade, entrou doutrinas erradas e virou uma mistura, uma bagunça. E esta carta está dizendo isso. Evitem isso. Evitem, para não virar uma bagunça. Deve ser rejeitado isso. Lembre-se que eu falei para vocês acerca do Bereanos. Eu posso falar alguma coisa errada aqui, mas se vocês estão com as escrituras na mão, vocês vão poder ver que eu estou errada. Gente, é muito importante ler as escrituras. Ter conhecimento do que o Senhor inspirou os homens para escrever. É muito importante. Sabe por quê, queridos? Uma, porque isso vai ajudá-los a serem fortalecidos e serem libertos. E a outra, para que vocês não sejam enganados. É muito importante isso. Nós sabemos que mais dia, menos dia, os cristãos serão assediados por doutrinas ligadas ao humanismo, ligadas ao helenismo e ligadas ao romanismo. E o que isso significa, Fabiana? O humanismo é assim, ó, tá tudo bem,
Tá tudo bem, faz o que você quiser. Você já é de Jesus, isso é humanismo. Helenismo é o meu prazer em primeiro lugar. Ah, eu senti agora que eu tenho que jogar bola, jogar vôlei, jogar ping-pong. Entendem? Isso é helenismo. E o romanismo, o que, que é? Culto ao morto. É ter até a medalhinha, é não sei o quê, é fazer não sei o quê. A gente tem que cuidar disso, gente. Então, essas coisas trazem dúvidas no nosso meio. E também pode gerar tentações que trazem o afastamento dos filhos de Deus da fé genuína. E esse alerta de João serviu para que eles não fossem enganados. Esses acontecimentos que aconteceram ali, que gerou dúvida neles, essa divisão toda, são chamados por Paulo do dia mau. Lembram lá de Efésios que eu falei? Lá em Efésios está escrito para ajudá-los no dia mau. O dia mau, queridos, é quando você acha as coisas de Deus um saco. É quando vocês acham que tem que fazer qualquer outra coisa do que ler as Escrituras. Ah, Fabiana, não posso fazer nada? Pode. Mas você está fazendo mais as outras coisas ou fazendo as coisas de Deus? Tá? Isso é o dia mau. As dúvidas é o dia mau. Isso é o dia mau. Aí Paulo diz assim, ó, tomam de toda a armadura de Deus e fiquem firmes, porque a obediência, queridos, traz um caminho reto, um caminho reto. A advertência de João, e presta atenção nesse detalhe aqui que é muito importante. A advertência de João vai mais longe. Não basta apenas não seguir essas doutrinas erradas. Ele diz assim, ó, não recebam na casa de vocês e nem cumprimente esses que dizem essas doutrinas erradas. Porque se vocês fizerem isso, vão se tornar participantes das suas obras malignas. E não sou eu que estou falando isso. É João, o apóstolo amado. Eu vou pedir para a Manu agora, por favor, ler 2 João 10. 10. Isso. Se alguém, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Viram só? Obrigada, Manu. Obrigada. Agora eu vou pedir para o Cauã ler o seguinte. 2 João 11. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Amém. Viram só, gente? Como isso é sério? Isso é muito sério. Então, eu quero encerrar essa parte de 2 João, porque são 2 João e 3 João para mim. Esse entendimento principal, eles deveriam praticar o que? O amor fraternal também. Além de verificarem essas heresias, não receberem na sua casa, não saudarem eles, ter o amor fraternal. 1 João, capítulo 3, versículo 23, eu vou pedir para a Daia ler, por favor. 1 João 3, 23. E o que ele manda é isto, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Amém, glória a Deus. Irânia, tu pode ler? João 13, 34. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos um aos outros vos amais. Amém. Obrigada, Amém. Irânia. Glória a Deus. Agora eu vou começar a segunda e final parte, é o 3 João. E eu vou pedir para a pastora Jaque, por favor, ler 3 João 11. Amado, não sigais o mal, mas o bem.
Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Amém. Muito obrigada, pastora. Então, queridos, essa carta é diferente da primeira, tá? A primeira carta fala para um grupo de pessoas, né? Fala para várias pessoas, e ele, nesta carta, ele dirige para uma única pessoa. Não é para um grupo, é para uma só pessoa. Essa pessoa é um discípulo chamado Gaio. O nome é Gaio. O propósito, desculpa, dessa carta foi incentivar este discípulo a perseverar na sua missão, ainda que estivesse enfrentando uma resistência de um outro homem que tinha bastante influência. Então ele diz assim: Gaio, persevera, permanece, continua ensinando, continua discipulando, continua. Faça isso, Gaio. Tudo bem que ele está te resistindo, que ele tem bastante influência. Não dá bola para ele, Gaio. É isso que João está fazendo nessa carta. O nome deste outro, que era bastante influente, é Diótrefes. Que nome estranho, né, gente? Diótrefes, até parece um palavrão, né? Mas esse era o nome do cara. Ele era muito influente, né? Mas ele era totalmente corrompido. Ele foi dominado por suas ambições carnais. Veja só, uma pessoa ilustre, altamente influente de Jesus, mas assim, ó, todo do mal. Era Diótrefes, todo do mal. Ele amava Jesus, mas ele amava mais outras coisas. Ele ficava mais tempo com outras coisas. Então ele se corrompeu, ele se dominou por suas ambições carnais, se foi dominado por ele mesmo, pela sua vontade, pelo seu prazer. O seu caráter não tinha sido transformado e ele acabou o quê? Caindo na sua própria concupiscência gananciosa e tremendamente controladora. Queridos, esse cara não só não apoiava os cristãos que eram enviados, como também tentava impedir o trabalho deles. Esse era o tipo desse cara aqui. Ele, inclusive, expulsava as pessoas que eram enviadas das dependências dele. Sai daqui, não quero você aqui. Ele falava mal do apóstolo João. E, queridos, isso acontece muito ainda. Falar mal daqueles que te ensinam, daqueles que te discipulam, daqueles que oram por ti. Não foi apenas Diótrefes que falou mal do seu líder, não. Existe muito disso até hoje. João, enquanto nós trazemos essa parte terrível, mas João elogia Gaio. João elogia Gaio. Você quer ser elogiado por alguém que tem muito conhecimento sobre o Evangelho, que teve face a face com Jesus? Esse foi Gaio. Gaio foi elogiado por João. Enquanto ele manifesta o quê? Queria repreender Diótrefes, porque ele era ambicioso e faccioso. O que é faccioso, Fabiana? Aquele que divide, aquele que fica sozinho no cantinho, não se junta com os outros. Esse é faccioso. Sabe? Aquele que fica só no escurinho, no secreto, sozinho. Esse é faccioso. Esse era Diótrefes. Não se unia, não se juntava, vivia no escondido. Diótrefes. O grande perigo de se amar mais do que se ama Jesus. Acontece isso, fica em trevas. Segue servindo e amando Jesus, lendo as Escrituras, orando, participando das reuniões, mas se ama muito mais do que ama Jesus. Acaba o quê, gente? Atrapalhando mais do que servindo. E acaba o quê? Impedindo até o avanço da conquista de territórios para o reino de Deus. E eu não estou falando de terras, eu não estou falando de cidades, eu não estou falando de países, estou falando de pessoas. Conquistar território para Deus é pessoas. São perdidos. Ah, Fabiana, mas eu convido meus amigos para as reuniões. Eles que não querem vir. Já convidaram? E eles disseram não?
Ou disseram que sim, mas não entraram? Isso já aconteceu? Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quantas vezes você orou por aquele que você convidou? Quantas vezes você jejuou para que o seu espírito fosse fortalecido para receber estratégia para convidá-lo novamente para as reuniões? Outra pergunta. Você ama os seus amigos? Sim? Uhum, Você gosta deles? gosto, Ótimo. E você gosta dos seus colegas da aula? gosto, E dos seus colegas que praticam esporte com você? Vocês gostam? gosto bastante. Ótimo. E quantas vezes vocês oraram por eles? Tem algum dos seus amigos, dos seus colegas de aula, dos seus colegas do esportes que ainda não é de Jesus? Que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida deles? Vocês sabiam que vocês que têm que levar Jesus para eles? Não sou eu nem a Daia, é vocês. Sabe por quê? Porque Deus não faz nada por acaso. Deus colocou você no lugar onde você está, para que você alcance essas pessoas. E quando Jesus chegar e nós vamos prestar contas para Jesus, ele vai perguntar assim: e o Joãozinho? E a Maria? E a Sofia? E a Ana? E a Rafaela? Que eu entreguei para vocês? Qual vai ser a resposta de vocês? Queridos, quando nós não fazemos a nossa missão, nosso servir com excelência, nós acabamos sobrecarregando os outros, que acabam fazendo a missão deles e a nossa junto. Muitos são como Gaio. Nessa sala está cheia de Gaio, né? Amém. Glória a Deus. Esses Gaios aqui que estão, eles amam servir a Jesus. Eles obedecem às instruções dos seus líderes e são elogiados por isso. Mas outros são como Diótrefes, que amam servir a si mesmos e querem fazer apenas aquilo que lhes dá alegria e prazer. E o texto central, na minha opinião, dessa terceira carta de João é o versículo 11. Esse versículo lindo. E eu vou pedir, por favor, para a Dai ler de novo. Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu Deus. Queridos, fazer o mal não é apenas fazer coisas ruins. Eu vou repetir, para que vocês gravem isso na mente de vocês. Fazer o mal não é apenas fazer coisas ruins, mas fazer o que não foi chamado para fazer, ou não fazer direito o que nasceu para fazer. Deus está preocupado com os nossos amigos e parentes que ainda não são de Jesus. E essa é a nossa tarefa. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para o Cauã agora, por favor, orar sobre a palavra que foi ministrada antes da nossa ceia. Pode ser, Cauã? Pode, eu só não separei a ceia. Só me dá um minutinho. Ah, peraí, a mãe vai separar. Não, mas ora só sobre a palavra que foi ministrada, depois Posso a orar gente já, então? pode. Então, vamos lá. Paizinho, obrigado por mais uma segunda-feira, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma reunião dos jovens, Pai. Obrigado por mais uma sala, Pai, que cada vez mais está entrando mais pessoas, Pai. Te louvo, te agradeço, Pai. Te agradeço por essa palavra, Pai, que a Fábio, a nossa pastora, trouxe para nós, Senhor, para nós entendermos a importância, Pai, de muitas coisas, Senhor. A importância, Pai, da gente fazer as coisas erradas, Pai, da gente, a importância da gente ajudar nossos irmãos, nossos amigos, da gente entender o que é certo e o que é errado. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Cauã. Queridos, o que a gente ministrou hoje é muito sério. Eu gostaria que vocês meditassem no segundo livro de João e no terceiro livro de João. E
perguntassem para o Senhor o que vocês podem fazer diferente a partir de hoje. Amém? É muito importante isso, porque quando nós chegarmos diante de Jesus, nós teremos o quê? Obras para apresentar. Amém? Pegue o seu pão, glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela grande oportunidade de poder ceiar. Quero te louvar e te bendizer, Senhor, que o Senhor é bom constantemente. Jesus disse na carta de João, capítulo 6, que aquele que não comer da carne dele não faz parte. E hoje nós trazemos esse memorial afirmando, não só no mundo natural, mas também no mundo espiritual, que fazemos parte com Jesus. Eu consagro esse pão que nos faça bem, em nome de Jesus. Amém. Podemos comer todos. Glória a Deus. Pegue o seu suco. Jesus diz no Evangelho no seu próprio Evangelho segundo João, capítulo 6, que aquele que não bebe do seu sangue não faz parte comigo. Hoje nós estamos declarando, no mundo natural e no mundo espiritual, que fazemos parte com ele, sim. Eu consagro esse suco que nos faça bem, em nome de Jesus. Amém. Podemos todos beber. Glória a Deus. Glória a Deus.